falar, por exemplo, hoje a respeito da música, da influência que a música exerce no processo de cura e equilíbrio espiritual. Quando a Ana nos pediu esse tema, ela pediu com bastante alegria, né? Então isso deixou a gente muito contente mesmo para poder falar a respeito disso. Bom, a música, penso eu, ela está presente nas nossas vidas todos os dias. E eu acredito que não exista alma nesse mundo que não ouça música. Eu acredito que todos nós ouvimos música de uma forma ou de outra. Seja realmente por curtir, né, por gostar de ouvir música, chega em casa, liga um CD, liga o aparelho de vinil e vai ouvir as músicas que gosta, as músicas que curte. Ou seja, através de uma forma indireta, né, através das novelas, através dos filmes, através dos desenhos, né, muitos aqui estão vendo. Acredito eu que tenham. Então, esse é excelente, né? Esse filme é maravilhoso. Quem assistiu há muito tempo, eu convido a assistir novamente, porque a gente assistiu há pouco tempo novamente, né? Compramos um Blu-ray dele. E é um filme longo, né? Nem imaginava que era um filme tão longo assim, porque a gente assistia na sessão da tarde, a gente descobre muita coisa, né? É um filme de quase 3 horas de duração, muito musical, extremamente musical. E eu sempre uso essa imagem, não só a imagem, mas as músicas também com as crianças. Então, eu acredito que a música ela está sempre presente na vida da gente. E pelos filmes, né, a gente está sempre ouvindo uma música. Hoje em dia, não só por isso, seja através do celular que toca, muitas vezes em casa pode ter gente que tem aquela campainha com vários tons, né? Então, a música está aí. A música também está na natureza. A gente, quando está passando ali pelo banhado, num dia de sol, num dia de chuva, a gente pode ouvir o vento, os pássaros cantando, pode até ouvir de repente os sapos coachando ali no meio do banhado, né? Não sei, de repente dá para ouvir. Mas enfim, ela está presente sempre em nossas vidas de várias formas, né? De vários jeitos. E é claro que Allan Kardec não ia deixar de fora esse assunto da nossa codificação. Então, Kardec, dentro do seu senso crítico, ele, lá no Livro dos Espíritos, na questão 251, ele indaga a espiritualidade com a seguinte pergunta: são sensíveis à música os espíritos? A espiritualidade responde: a luz da música terrena, que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra nos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. O Espírito aqui, ele coloca a nossa música, veja bem, em 1857, um pouco antes, a gente já tinha tido aqui passagem pela terra Beethoven, Mozart, Bach, entre outros compositores que trouxeram músicas que nós ainda achamos lindas, né, divinas, belíssimas, né? O Espírito fala que essa música, porque essa é a referência talvez da época, que essa música é comparada ao canto do selvagem. Então a gente pode tentar talvez estabelecer aqui que a música celeste é algo ainda muito, mas muito superior ao que esses compositores, que são gênios da música, trouxeram para nós. Algo muito superior. Então dá para a gente ter uma ideiazinha bem pequenininha. Eu sempre, quando eu leio essa questão, eu sempre me lembro de um filme chamado Cidade dos Anjos. E aí eu penso sempre naquela imagem dos anjos, a cena do filme, né? Eles param em determinado horário do dia para ouvir a música que vem de Deus, a música que vem do alto. Só que para a gente que está assistindo o filme em casa, é silêncio, né? A gente não ouve a música, né? Exatamente o que eu imagino é isso. A música celeste, a música divina, muitas vezes pode estar sendo tocada aqui na casa nesse exato momento. Mas a nossa constituição física, a nossa evolução espiritual ainda não nos permite perceber, ouvir essas melodias, essa harmonia que vem do alto. Bom, eu imagino que isso seja realmente algo muito delicado, algo muito, muito sutil, muito belo. Lá em Obras Póstumas, no capítulo A Música Celeste, numa reunião familiar,
a filha indaga ao pai se haveria música no plano espiritual. Sob a ação mediúnica, ela descreve a resposta que o Espírito traz para ele sobre essa questão. E a resposta dele é a seguinte: o som de nossos instrumentos, a nossa mais bela voz, não pode dar a mais fraca ideia da música celeste e sua suave harmonia. Ou seja, mais uma vez, não é um livro da codificação, não é um livro que vem após, né? Mas mais uma vez, em uma obra que tem a assinatura de Kardec, a gente tem a mesma resposta sobre a música. E logo mais, ali mesmo nesse capítulo, o Espírito de São Luís, ele desligando a filha desse pai do corpo físico e levando ela a uma região celeste, pede para que ela observe o que é a música. E ela, quando recobra o transe mediúnico, aliás, durante o transe mediúnico, ela só consegue dizer que música, ou seja, aquilo deixou ela extasiada. Eu imagino que o êxtase não seja só de ouvir a música, mas estar numa região, entre aspas, celeste, né? Uma região habitada por espíritos superiores, espíritos que vibram amor. Então São Luís leva ela até lá, e ela, além de ouvir essa música que a gente aqui mal imagina como seja, né, São Luís provavelmente ajudou ao conseguir perceber a sutilidade dessa música, né? E ela entra em êxtase, né? E expressa dessa forma tão agitada, né? Que música. Eu imagino o vazio que deve ter passado por esse ser, né? Após o transe mediúnico. Um vazio provavelmente muito grande, até provavelmente uma questão de depois se perguntar por que eu existo, por que eu estou aqui, né? Porque ele está lá, ouvindo aqueles sons, né? O Maestro Rossini, ainda em obras póstumas, também nos oferece um grande pensamento sobre a música. O Espírito produz os sons que quer. Aquele que compreende muito, que tem nele a harmonia já conquistada, age sobre o fluido universal e reproduz o que o Espírito concebe, sente e quer. Bom, a gente pode imaginar que um espírito mais evoluído, ele tem capacidade de manusear o fluido cósmico universal, o fluido vital e outros fluidos da forma como ele bem entender. Ele pode plasmar, ele pode criar formas, e ele pode, assim também, criar sons, através dessa manipulação do fluido cósmico universal. E a gente pode tentar, através da abstração, imaginar os instrumentos ou os sons que ele pode extrair disso tudo. E através disso, com certeza, liberar para a gente aqui uma energia harmonizada, uma energia vibracional diferenciada. Agora sim, seguindo ali com o Rossini ainda assim, em obras póstumas, ele fala o seguinte para a gente, uma coisa bem atual, inclusive: os ouvintes que o Espiritismo dispuser a receber facilmente a harmonia, gozarão, ouvindo a música séria, de verdadeiro encanto, desprezarão a música frívola e licenciosa que seduz as massas. Quando o grotesco e o obsceno forem varridos pelo belo e pelo bem, desaparecerão os compositores daquela ordem, porquanto, sem ouvintes, nada ganharão, e é para ganhar que eles se enporcarem. Bom, Rossini falou isso em 1860, mais ou menos. Eu acredito que foi extremamente pontual e atual, né, a respeito do momento que nós estamos vivendo, um momento cultural e um momento em que a educação anda em baixa, né? Não criticando nenhum estilo musical, mas a qualidade do que se apresenta para nós no momento é algo ainda muito abaixo do que a gente já teve em outros momentos, né? É preciso que a gente estimule os jovens, as crianças, ao estudo musical, ao estudo do Evangelho, para que a gente possa ter uma cultura diferenciada daqui a algum tempo. Eu acredito que muitos aqui, eu vejo pelos cabelos brancos, né, viveram numa época onde a música era de outro jeito, né? A MPB, o jazz, a música clássica, assim, e a gente hoje tem aí coisas bem inusitadas acontecendo na rua, inclusive, né? Não vou nem mencionar, não vou estender esse assunto. Kardec também resolve dar o seu pitaco, né? Ele resolve escrever ele mesmo também um trechinho sobre essa questão. E lá na Revista Espírita, no exemplar de setembro de 1864, nos traz a sua impressão sobre a música. Ele diz o seguinte: a música
comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e as predispõe a receber as impressões morais. A música amolece a alma, é poderosa auxiliar de moralização. Então ele já coloca lá em 1864 a música como um instrumento de evangelização, a música como um instrumento também de cura. Ou seja, ele diz para a gente que a música é capaz de amolecer o nosso coração. Eu acho que isso é verdadeiro, não é? Eu acredito que todos nós aqui nos emocionamos ao ouvir a Nona Sinfonia. Principalmente quando a gente sabe da história que tem por trás da Nona Sinfonia, né? Ao saber que Beethoven compôs ela totalmente surdo. Poxa, como ele conseguiu compor a Nona Sinfonia do jeito que ela é, surdo? Simplesmente com os sons que ele tinha já armazenado dentro da mente dele, ele conseguiu escrever uma das obras mais lindas que nós temos nesse mundo. Então, a gente consegue perceber que isso já por si só seria algo fantástico, né? Mas não é só isso, né? Essa música é muito bonita, ela incentiva a gente a tantas coisas, né? Para mim, ela causa sempre uma vontade de, poxa, vamos seguir em frente, vamos adiante. Então, Kardec já coloca isso para a gente lá em 1864. Ou seja, a música como um instrumento de moralização. Aqui na casa eu sei que vocês têm o violeiro, tem o pessoal que toca para as crianças, tem às vezes aqui uma palestra ou outra musicada, e isso é muito importante, né? A gente sabe que existem várias formas da gente perceber as coisas, né? Para algumas pessoas, simplesmente a pessoa aqui na frente falando, às vezes, não chega, né? Precisa de algum artifício ou outro, um vídeo, uma música mesmo. Então é legal a gente utilizar esses recursos, a exemplo do que diz Kardec, pois a música é evangelizadora e também curativo e lenitivo da alma e do corpo. Eu vou pedir agora para a gente fazer um pequeno exercício, mas um exercício muito simples, só para a gente, um experimento, né? Vocês podem fazer na casa de vocês, eu acredito que alguns até já façam isso. É o seguinte, muitas vezes a gente está passando por aquele momento de irritação, aquele momento de raiva, até de tristeza, e ao invés da gente se deixar levar pela emoção, ou seja, sair destilando o nosso veneno aí em cima dos outros, a gente pode fazer aquela pausa, dar aquela boa respirada profunda, né? Encher bem o pulmão de ar. E como hoje a tecnologia ajuda, dá para andar com música no celular inclusive, né? Coloca aquela música calma, fecha os olhos por 40 segundos que seja, respirando fundo, para ver para onde que vai esse sentimento de raiva, se ele vai continuar ou se ele vai embora. Então eu convido vocês agora a fecharem os olhos e ouvirem um trechinho dessa música. Acho que acalma um pouquinho, né? Eu acho que traz a gente um certo acalento por trás, a melodia, ainda com essa paisagem bonita da Alemanha, né? Três jovens bonitos ali tocando instrumentos que eu acho maravilhosos, né? Piano, violino, violoncelo. Mas veja, a gente pode ter esse momento de calmaria, mas a gente também pode ter um momento que a gente precise da música dando aquele incentivo, dando aquela motivação para a gente, colocando a gente para frente,
colocando a gente com um pensamento mais positivo, trazendo mais energia para a gente, mais força para a gente prosseguir em determinado momento da vida. E aí eu convido agora vocês para ouvirem esse som, que eu acho extremamente estimulante. Clássico, né, do rock, né? Uma coisa que traz pra gente uma energia boa, né? Ali estava escrito assim, quebre todas as regras, né? O nome da música é Break All the Rules, né? Bom, a gente não precisa quebrar tudo, não precisa quebrar as regras todas, né? Mas a gente pode deixar essa energia extravasar na gente um pouquinho, né? A gente pode aproveitar essa energia boa, canalizar ela para fazer coisas que precisem dessa motivação, precisem dessa força extra aí, né? E a música traz isso pra gente. E a gente pode afinar a nossa mente, assim como a gente afina um instrumento musical, até que ela funcione em harmonia e emita um som mais afinado. Ou seja, a nossa mente a gente tem essa capacidade de educar a nossa mente dessa forma, dessa maneira, né? A boa música, aquela que nos auxilia, que nos eleva ou que nos dá força, deve ter um espaço em nossas vidas. Assim como a gente busca sempre se exercitar, se alimentar bem, ter boas conversas, fazer boas leituras, a gente também deve buscar a música para ter uma interação diferente com a espiritualidade. A música é como se fosse uma prece, né? Tem até aquele ditado que diz, né, que quem canta reza 2 vezes, e tem aquele outro que diz que quem canta seus males espanta. Então, se é um ditado antigo, né, eu acredito que está cheio de sabedoria, penso eu, né? A gente tem que deixar esse momento também, ter esses momentos, né? A gente sabe que vai ter aquela hora de um churrasco, ou de uma festa de aniversário, e a música que vai acontecer ali muitas vezes é aquela música mais simples, mais popular, mas a gente tem que ter esse momento nosso também, de ouvir uma música, de alimentar a nossa alma com esse som cultural mais prazeroso, mais acalentador. Lá no século XVII, havia um alquimista chamado Robert Fludd. Ele dizia uma frase interessante sobre Deus e sobre o universo. Ele dizia que o universo é um instrumento musical cromático. Bom, o instrumento musical, todos eles são cromáticos, né? Na verdade, a gente caminha pelo instrumento de tom em tom. Cada casinha dessa aqui é um semitom. Então, quando eu caminho de semitom em semitom pelo instrumento, eu estou caminhando cromaticamente. E assim é no universo, né? Tudo está ligado, muito próximo uma coisa da outra, né? Lá na questão 540, a espiritualidade nos lembra, né, que do átomo ao arcanjo, ou seja, lá do começo até o final da fila, né, até o ponto mais alto dessa escalada nossa, vibra a lei de amor. E aí, o cromatismo é isso, é a gente caminhar de trechinho em trechinho, passo a passo, na nossa evolução. Só para demonstrar para vocês aqui, no instrumento, o que é o cromatismo. Bom, isso é um som cromático, né? Eu ando de semitom em semitom, eu vou caminhando bem devagarzinho. E como eu disse, assim é no universo, né? A gente não costuma dar saltos, né? Ninguém aqui vai sair do centro hoje e, puxa, tropeçou na rua, estou no mesmo esfera de Jesus, caramba. Não, isso não vai acontecer, né? A gente no máximo vai tropeçar e vai querer, sei lá, xingar, ou, né? Enfim, vamos ter um pensamento melhor.
Mas é isso, o universo nada vai dar saltos. A gente tem um caminho para fazer, um caminho para trilhar. E o Fludd falava justamente isso. Ele brincava dizendo que Deus era músico, né? Deus, com as suas leis, com o seu amor, controla tudo isso para a gente aqui, fazendo com que a gente continue caminhando, continue evoluindo. A humanidade, há muito tempo, ela busca tentar compreender o que a música nos oferece. Então, há muito tempo atrás, muito antes de Jesus, Pitágoras, o grande filósofo e matemático grego, ele estava um dia andando pela rua e ele passou na frente de um ferreiro e ele começou a prestar atenção que as marteladas que o ferreiro dava contra o ferro, elas modificavam conforme o ferreiro trocava o tamanho do martelo, né? Martelo maior, mais pesado, ou um martelo mais leve, menor. E ele começou a observar que naqueles martelos do ferreiro havia uma coisa muito legal. Quando trocava de martelo, os sons eles meio que combinavam. Era agradável para ele a sonoridade que os martelos faziam ao bater no ferro. E ele ficou com aquilo na cabeça, e como ele não era bobo, não era nada, né? Matemático, filósofo, ele falou assim, poxa, eu quero saber por que muda o som e por que fica agradável o som. E aí ele resolveu fazer a seguinte experiência. Ele pegou um pedaço de madeira e nesse pedaço de madeira ele amarrou nas suas extremidades uma corda. E essa corda ele foi fazendo medições com ela. Então ele esticou a corda na madeira e ele tocava essa corda. Ele resolveu chamar essa nota primeira que ele tocava de fundamental. Então, a partir dessa nota, ele começou a fazer pequenas marcações no que ele chamou de monocórdio, que é o instrumento que ele criou para fazer a experiência. E nesse monocórdio, ele começou a observar que quando ele tocava o instrumento e segurava em algum pedaço diferente da corda, o som se modificava. E esses sons que se modificavam tinham uma razão matemática. Quando ele tocava exatamente no meio da corda, reparem que a corda vai daqui até lá, né? O meio é aqui. Ele reparava que o som era o mesmo, só que uma oitava acima. Veja bem, Pitágoras, em 570 a.C., ele já tinha essa percepção de que esse som era a metade do outro. Bom, ele foi dividindo, ele foi vendo que os sons se combinavam, ele foi vendo que aquilo criava sons que se combinavam e ao mesmo tempo também sons que não se combinavam, né? Sons que eram estranhos, né? Então ele foi vendo o que era legal, o que não era legal e foi dando nomes, foi criando os nomes que para ele faziam sentido naquela época. Então ele foi um dos primeiros a estudar essas ideias musicais lá em 570 a.C. Bom, isso ajudou muito, né? Ele foi, como eu falei, foi o primeiro a fazer isso. Depois dele, só Sócrates, e foi bastante tempo depois. Então, nesse período, mais ninguém se preocupou, ninguém quis buscar estudar a música da forma como Pitágoras fez. Ele criou aí, na verdade, um link, né, entre a matemática e a física e a música. Elas estão extremamente interligadas. E aí, nessa ideia do processo de cura, por que a música ela pode curar a gente, né? Veja, Pitágoras com a matemática, e lá em 22 de fevereiro de 1857, vejam bem, no mesmo ano que foi lançado o Livro dos Espíritos, nascia o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Esse rapaz aí, ó. Hertz foi uma pessoa muito importante para quem estuda música, e não só para quem estuda música, vocês vão ver só o porquê, tá? Ele desde criança sempre gostou de estudar, gostava muito de matemática, de física, de ciências de uma forma geral. Isso sempre deixou ele muito curioso, né? E conforme ele foi estudando, foi crescendo, ele conseguiu entrar na Faculdade de Física da Universidade de Berlim, isso lá em 1878. Em 1883 ele se tornou professor da Universidade de Kiel, também na Alemanha, onde passou a estudar outro físico muito famoso da época, que foi Maxwell. Maxwell, ele juntou ali, ele unificou vários fenômenos elétricos e magnéticos. Ele pegou tudo isso, transformou em equações
Bom, não vou entrar nessa história porque eu não sou físico, eu vou acabar me lascando aqui. Mas ele tem tudo isso e fez um compêndio. Isso deixou Hertz muito curioso. Por quê? Porque Hertz, em determinado momento, estava lá fazendo uma experiência com 2 bobinas. Parece a mesa girante, mas não é mesa girante não, tá? É uma bancada de trabalho aqui do físico, né? Ele estava trabalhando com aquelas 2 bobinas ali, e ele reparou que de vez em quando, em função da vibração, a primeira bobina soltava uma faísca muito brilhante, muito densa, e logo na sequência a outra bobina também soltava uma faísca, só que de menor brilho e menor intensidade. E ele começou a se questionar, poxa, por quê? Por que isso acontece? Bom, de tanto pesquisar, de tanto procurar, ele descobriu que o que causava a segunda faísca é o que a gente não vê, que são as ondas eletromagnéticas. Bom, naquele outro círculozinho ali, na esquerda. Isso. Aparecia. Exatamente, naquele outro círculozinho ali. Obrigado. E foi graças a essa descoberta dele que hoje em dia a gente pode ouvir rádio, a gente pode ver TV, a gente pode esquentar a comida no forno do micro-ondas. Foi graças a Hertz que a gente pode fazer tudo isso. E olha só, ele foi tão importante que o Sistema Internacional de Unidades resolveu pegar o nome dele, Hertz, e colocar como unidade de medida das frequências eletromagnéticas. Ou seja, mas não só para TV, rádio, micro-ondas, mas também para música. Tudo que a gente toca aqui no nosso instrumento, tudo que a gente canta, é medido nessa frequência, em Hertz. E é por isso que eu estou falando desse monte de número, de matemática e de física. Porque, na verdade, tudo vai se entrelaçando. Tá? A música, por que ela cura mesmo? Bom, muito provavelmente a gente vai acabar entrando nessa história, nessa questão. O nosso corpo vibra, né? A gente não pode esquecer disso, eu já vou falar disso inclusive. Então, quando a gente toca, quando a gente canta, quando a gente ouve algum som, ele tem uma vibração que é medida, e tem uma medida para isso em Hertz. E aí começa a nossa história realmente com a música, né? Poxa, tem coisas que nos agradam, tem coisas que não nos agradam. Isso é uma questão muito pessoal muitas vezes, mas também é uma questão física. As células do nosso corpo, elas ressoam automaticamente com as vibrações sonoras que elas recebem. Inclusive as nossas células têm uma vibração. A ciência está estudando devagarzinho isso e já chegou nessa ideia de que cada célula do nosso corpo vibra em 1 Hz. 1 Hz é uma frequência muito grave. Para vocês terem uma ideia, um bumbo de bateria que é grave, tem um som muito grave, ele costuma vibrar em 60 Hz. 1 Hz a gente não é capaz de ouvir. Nosso ouvido é capaz de ouvir aproximadamente até 20 Hz. Tá? Lógico que isso não é uma regra. Existem seres humanos que vão conseguir ouvir mais e os que vão ouvir um pouco menos. Né? Eu acho que eu sou dos que ouvem menos. Né? A frequência grave não é muito minha praia não. Mas ela está ali. Nosso coração também. Quando ele bombeia o sangue, ele também emite uma frequência na faixa de 100 Hz. Olha só, ele é uma frequência grave também, mas ele vibra. Existe uma experiência que é feita em salas preparadas especialmente para isso, chamadas salas anecoicas. São uma espécie de estúdios de gravação, só que dentro dessas salas o ruído ele beira a 0 decibel. Ou seja, dentro dessa sala você não ouve absolutamente nada. Você não consegue nem ouvir o som da sua própria voz. As pessoas que já estiveram dentro dessas salas, que alguns que eu conheço, dizem que é enlouquecedor. Você entrar numa sala dessa e você abrir sua boca para falar, não sai nada. Você está saindo, mas você não está ouvindo, e quem está na sua frente não está ouvindo também, né? Inclusive tem pessoas que dizem que conseguem ouvir o som do batimento cardíaco aqui dentro, né? Lá na cabeça, no cérebro, né? Então dizem que é realmente enlouquecedor, não ouvir nada externamente. Então existe o barulho do silêncio. Existe o barulho. O seu corpo está produzindo esse barulho constantemente, né? O seu cérebro, inclusive, eu não encontrei informação sobre a questão do cérebro, né? Os neurônios, qual é a frequência que a sinapse, por exemplo, se causa algum ruído nesse sentido, né? Não encontrei nenhuma informação a respeito disso. Mas encontrei essas informações a respeito das nossas células epiteliais e outras células de outras partes do nosso corpo, que
vibram dentro dessa frequência de 1 Hz, né? O que já é muito interessante da gente pensar, poxa, se o nosso corpo vibra, então quer dizer que ele está suscetível a vibração que vem de fora também, a vibração musical, a vibração de amor, a vibração de harmonia. Então tudo que a gente faz aqui nesse momento, a gente é capaz de perceber. É claro que a gente não vai perceber por uma série de razões, né? Seja pela questão física mesmo, a gente não está preparado para isso, ou pela questão espiritual também, né? A gente ainda está muito preso ao dia a dia, às vicissitudes que nós temos, né? Então a mente não está preparada para perceber essas suscetibilidades. Eu achei uma citação na internet que eu achei muito interessante. Eu não achei o autor, eu procurei o autor que nem um doido, mas eu achei muito legal o que escreveram nesse texto, que é o seguinte: a natureza destes fenômenos nos leva a indagar sobre as possíveis forças vibratórias que agem na estruturação dos processos e formas da natureza. Somos levados, por analogias, a visualizar o mundo como um grande entretecer de vibrações e harmonias, consonantes e dissonantes, estruturando e dissolvendo a substância em ciclos de caos e ordem, regidos por uma vontade e matemática invisíveis. Nossa mente trabalha com as mais diversas faixas vibratórias, frequências, até porque nosso corpo foi criado para captar e processar todas essas energias. Mas ainda não estamos totalmente aptos a percebê-las da forma consciente, né? Recebê-las e percebê-las de forma inconsciente. E provavelmente no sono, quando a gente tem a possibilidade de sair do corpo, essa percepção nossa se amplia a respeito do que é a vibração e o que a música pode fazer por nós, né? Bom, a música, uma música boa, uma música bem trabalhada, ela emite uma frequência elevada e trabalha diretamente no nosso campo energético, gerando uma sintonização entre os sons com os diversos níveis do nosso ser e promovendo, inclusive, cura espiritual, equilíbrio emocional e psíquico no ser. Bom, isso falando de uma coisa que eu acho muito importante, que é a energia, né? A gente vai na sala do passe, recebe um passe, mas a gente também pode se beneficiar disso através da música. Ela pode ajudar a ativar ou fazer uma assimilação melhor dos seus chakras, dos seus pontos de energia. Existem algumas experiências, alguns aqui eu acredito que vocês já devem ter visto isso na televisão ou pelo YouTube, a respeito das formas geométricas que a água ou grãos de areia formam quando determinada frequência ela é emitida. Isso já tem sido, já virou discussão, já virou debate científico em vários lugares, né? A ciência tem caminhado para nos mostrar o que a vibração pode fazer com a gente. Se pode transformar uma molécula de água, o que dirá com a gente? O que dirá com o nosso corpo, que é composto de água também, né? Não podemos esquecer disso. Então, a discussão ela já existe, inclusive, em vários setores. E aí existe uma coisa muito interessante. A música, como a gente ouve hoje em dia, no Ocidente, ela sofreu modificações ao longo dos séculos, né? A primeira modificação foi com o Papa Gregório I, lá em 1470, se eu não me engano, aonde ele propôs o quê? Ele propôs que, olha, os sons musicais são esses, são sete latinhas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ele vai chamar desse jeito. Então, ele foi o primeiro que fez uma revolução com a música. Ele não queria mais saber da música mundana na igreja, ele queria saber só da música sacra. Então, ele queria que essas coisas acontecessem. E aí criou-se aquele sistema que a gente chama de sistema temperado, né? Alguns instrumentos têm essas afinações que a gente está acostumado até hoje a usar, outros não são temperados. No caso do violino, tem uma afinação um pouquinho diferente. E aí o que acontece? Naquela época, em função de não existir indústria, tinha-se muita dificuldade para fazer a afinação dos instrumentos ser a mesma. Para vocês terem uma ideia, a corda do violino ela é feita de tripa de porco. Poxa, você imagina você, né, depois que fez toda a limpeza e tal, punha aquela tripa de porco lá para tomar o sol, ela ressecava, você esticava ela e punha no seu instrumento. Bom, a corda esticada aqui no meu violão, essa primeira corda aqui, ela causa um empuxo aqui no violão de 7 kg. Poxa, tem que ser resistente para aguentar isso, né? Agora você imagina a tripa de porco. O pessoal tentava chegar na afinação que a gente usa hoje, não conseguia, né? Então eles tinham que afinar sempre um pouquinho mais baixo. Isso criou-se várias teorias da conspiração, não sei o quê, que os nazistas usaram essa afinação. Bom, existem várias histórias pela internet, se vocês quiserem procurar, mas o que acontece?
No tempo de Bach, se afinava os violinos em 412. Era essa a frequência em hertz que a gente usava para afinar os violinos naquele período. Depois, com o tempo, conforme a tecnologia foi avançando, eles chegaram no 432. O 432 contra os 440. 8 hertz de diferença. Poxa, mas 8 hertz de diferença dá uma diferença sim? Depende, né? Tem gente que sente diferença, tem gente que não sente a diferença. Mas o mais interessante é o seguinte: existem estudiosos que dizem que a frequência em 440 ela tende a nos tornar mais materialistas, mais ligados às questões aqui e agora. E a frequência em 432, entendem esses especialistas, que tende a nos deixar mais espiritualizados. Eu trouxe um vídeo para a gente assistir aqui, um trechinho. Não é um vídeo conclusivo, ninguém tem uma conclusão sobre isso. Eu quero que vocês ouçam e quero ver se vocês conseguem perceber alguma diferença entre a música tocada em 432 e a música tocada em 440 Hz. Pois é, pode parecer que é um violão de aço, né? Então ele vai soar um pouco mais brilhante, né? A exemplo do cabo. Mas alguém percebe alguma diferença entre o 440 e o 432? A afinação baixa um pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas qual a percepção de vocês com isso? É mais agradável. Mais agradável? 432 bem mais agradável. Mais macio, né? Talvez. Fino. Mais fino. Eu acho a 440 ouvindo assim, a comparação, mesmo instrumento, mesmo instrumentista tocando, né? Eu acho mais dura a 440, né? Mas é que a gente está habituado a tocar nisso, né? Se você fala assim, vou trocar a afinação do meu violão, o tecladista que está com o teclado eletrônico lá, não vai querer te xingar, né? Porque ele não vai ter como alterar a afinação dele. O instrumento dele já foi feito de fábrica para soar 440. Ah, é? Não pode, não, a gente pode ir num instrumento acústico, tipo piano, sim, pedir para o afinador baixar todas elas para 432. Mas é o trabalho, né? Esse eu não toco com mais ninguém, você toca sozinho aí. Todo mundo... Uma coisa digital poderia ser fácil, né? Tem instrumentos digitais que fazem isso, mas alguns não fazem. Tenho pelo menos uns 2 em casa que não fazem isso de jeito nenhum. Então é 440, ponto final. Não vou discutir com o instrumento, né? Mas é interessante a gente ouvir, né? Esse vídeo é mais longo, ele tem mais algumas músicas mais atuais e músicas mais antigas. Depois, se alguém se interessar, eu passo o link e aí pode ouvir todas elas e tirar a sua conclusão com fone, sem fone, enfim. E ver o que é, fechar os olhos, inclusive, né? Será que é 432, será que é 440, né? Para não ficar naquela pressão, né? De que o 432 é melhor ou não. Bom, isso aí geralmente é discussão, já vi gente até brigando por isso, né? Mas enfim. Eu acho que é uma questão hoje de gosto. Se a ciência um dia chegar na ideia de que 432 realmente é mais benéfico a nós, vamos tocar em 432, né? Se quer trazer mais harmonia, como querem outros. As antigas civilizações elas já haviam percebido que a música tinha um valor terapêutico. Então, as pessoas, os doentes, quando precisavam de um atendimento médico, eles não iam para hospitais ou para ambulatórios, né? Eles iam para os templos religiosos.
E lá nos templos religiosos eles recebiam um tratamento adequado, recebiam alimento, recebiam banho, recebiam um tratamento físico, né? Mas também recebiam o repouso e a música como parte do processo de cura do corpo e da alma. Isso falando de povos bem antigos, né? 2.000, 3.000 anos até antes de Cristo. A doença deve ser bem diferente, né? Oi? A doença nessa época deve ser muito diferente. Pois é, se a gente parar para pensar que naquela época não tinha alimento industrializado, as pessoas se alimentavam o ar escuro, provavelmente as drogas, lícitas ou ilícitas, eram bem menos utilizadas, então as pessoas tinham outras questões para se tratarem, né? Mas as questões psíquicas, espirituais, já estavam lá, né, no âmago da civilização, e elas recebiam tratamento nos templos através do repouso e da música. Isso para mim é uma coisa muito interessante, porque como assim eu me curo pela música, né? Ouvindo música? Pois a música ela vai te acalmar, ela vai te trazer esses benefícios, né? O repouso vai te ajudar nisso. O fato de sermos seres espirituais nos torna altamente suscetíveis às influências vibratórias, tanto positivas quanto negativas, embora nem sempre estejamos conscientes disso. Essa vibração atinge especialmente os nossos chakras, os nossos centros de força, ou seja, é onde a gente recebe, é onde a gente assimila e muitas vezes é onde a gente doa a nossa energia, né? Então a música, a influência vibratória, ela vai diretamente atuar nesses pontos. Se a gente está recebendo uma carga negativa ali, é claro que a gente não vai se sentir bem, não vai se sentir drenado, sugado. Se a gente está dentro daquela salinha recebendo um passo gostoso, a gente vai sentir o calor da energia percorrendo o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, né? A assimilação e a transmissão das energias vitais que a gente é possuidor, né? Então a gente vai estar recebendo isso tudo. Assim, dependendo da música, podemos também nos beneficiar espiritualmente de uma energia positiva ou nos desequilibrar frente a uma energia negativa. Eu recebi no WhatsApp, acho que anteontem, uma notícia de que uma jovem morreu de overdose com 14 anos aqui em Caçapava ou em Jacareí, não lembro agora, Caçapava, né? E ela estava num baile funk, não querendo menosprezar o funk ou o baile, mas é possível que de repente o ambiente, a música tenha levado àquela empolgação em experimentar uma droga, misturar com a outra, uma coisa puxa a outra, cria desequilíbrio. Como uma pessoa muito jovem, sem ainda as suas faculdades todas ali centradas, acabou vindo a desencarnar. O que é muito triste. Se a gente pensar que o ambiente acaba ajudando, sim, é verdade, acaba ajudando. Quantos de nós aqui temos experiências, talvez não com drogas, mas com outras situações, onde o ambiente, o clima, os sons, a música não nos levou a cometer um ato que a gente, num estado normal, não faria. A música é capaz disso com a gente também, de nos causar o bem, mas também de nos causar o mal. Há uma passagem bíblica muito ilustrativa sobre o processo de cura pela música. Essa passagem aqui. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Para quem não lembra, Saul era um rei bem bravo, né? Déspota. Deu muitos problemas, muitos embaraços a muitas pessoas. Davi veio a ser rei depois dele, né? Depois que Saul morre, Davi se torna um rei. Mas veja, Davi, através dos sons da sua harpa, ajudava Saul a ter um pouco de alívio. Saul que já não dormia, Saul que já não tinha forças em função do mal, do espírito maligno que o acompanhava, né? Fosse esse espírito maligno uma obsessão, ou fosse esse espírito maligno a sua própria consciência, fazendo com que ele tivesse esse remorso, né, dentro de si. Então, a harpa, os sons que Davi conseguia tirar do seu instrumento, junto com o seu amor, faziam que Saul se sentisse um pouco melhor.
Os sons executados por Davi penetraram o âmago do rei de Saul, não o corpo físico, mas o hino do espírito de Saul. Bom, a gente sabe que as vibrações melódicas penetram as nossas fibras espirituais, né? A gente não consegue, como eu falei lá no comecinho, a gente se sente realmente sensibilizado quando ouve uma música tocante, tipo Aleluia, ou uma sinfonia de Beethoven, enfim. E isso com certeza nos ajuda a trazer um outro estado mental. Então Saulo se beneficiou muito do que Davi fez por ele. A revista Galileu, agora há pouco tempo, ela trouxe uma entrevista muito interessante com o cientista Alex Donovan. E o Alex ele fez vários apontamentos muito interessantes. Quem quiser também esse link eu passo depois. A entrevista é extensa, é longa. E como é um pesquisador, é um cientista, o entrevistador perguntou para ele se a música poderia curar. E o Alex ele responde o seguinte: sim, ela pode curar, porque ela tem a capacidade, a música tem a capacidade de expandir os vasos sanguíneos, melhorando a circulação. O sistema imunológico pode ser turbinado com o aumento de produção de uma proteína chamada imunoglobulina, que ajuda o corpo a combater doenças, e também ao aumento da endorfina, que reduz o estresse. Isso tudo, esse especialista, esse cientista, disse que é através da música. E que música? Música clássica? O repórter perguntou para ele: a música clássica, o jazz seriam os indicados? Ele disse o seguinte: olha, a música clássica e o jazz são muito bons, fazem bem para o cérebro, inclusive, mas a música pode ser qualquer uma, desde que você goste, desde que ela te traga alguma sensação boa. Então, qualquer música, qualquer estilo, o que interessa nesse caso seria o ritmo, a dinâmica, as frequências e a nossa relação com essa música. Bom, só para uma historieta aqui para ilustrar essa situação, Chico Xavier, em muitas de suas atividades mediúnicas, psicografando, ele gostava muito de colocar o som da vitrola na casa dele, com o Roberto Carlos gritando bem alto pelos alto-falantes das caixas de som, né? Roberto Carlos, não era Beethoven, não era Mozart, era Roberto Carlos, né? Bom, isso era o gosto dele. E quem que vai criticar, vai dizer que vai fazer mal, né? Isso depende muito, né? Mas é muito interessante ver que a ciência já pesquisa essa história toda, ou seja, a vibração, o ritmo, a frequência que a gente está ouvindo aquela música, a frequência em hertz, né? Quais são as notas tocadas, o que isso traz para a gente. E a gente tem que selecionar, né? Começar a selecionar aquilo que a gente pode ouvir, aquilo que faz bem para a gente, e pôr realmente para tocar, ou para ouvir, para ajudar, para que a gente possa refletir, para que possa trazer motivação para a gente e nos auxiliar no nosso dia a dia. Às vezes a gente está meio cristão, alguma coisa aconteceu, o Corinthians perdeu o Palmeiras, e aí a música ajuda, né, a acalmar, a trazer de volta para o centro da razão ali, pensar com clareza. Então, ela faz parte desse processo que nos equilibra, que nos reequilibra, que nos ajuda a caminhar melhor. O Maestro Rossini, a gente já ir encerrando, ele nos trouxe mais um pensamento, mais uma ideia muito legal a respeito da música e do espiritismo. Ele diz assim: o espiritismo terá influência sobre a música. Como não poderia ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina, sua força levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Então, Rossini já dizia para a gente lá em 1858, que a música sim sofrerá a influência do espiritismo e de outras ideias que venham a nos fazer crescer, a nos engrandecer, a nos elevar, né? Então vejam, isso já não é uma coisa de agora, é de 150 anos atrás. E já tinha essa inteligência de Kardec, de Rossini, trazendo para a gente os benefícios que a música pode trazer para as nossas vidas e os benefícios que ela pode trazer para o nosso processo de cura, de autocura, de perdão, de auto-perdão. E para a gente encerrar, eu gostaria de convidar a Malu para vir aqui para a gente cantar a música Quanto à Luz. Eu espero que essa breve reflexão que a gente fez aqui possa contribuir
para o pensamento de todos e para o bem de todos. Muita paz. Todo mundo conhece? Vou cantar com a gente? Pode contar, canta uma vez sozinho e pode cantar junto assim. Oi? Sábado agora, lá em Taubaté, a gente vai estar realizando a 8ª edição do Anima Fest. E nós estaremos recebendo o grupo vocal Augusto Vives de Pindamonhangaba e o grupo vocal espírita Joana de Ângeles, lá de Volta Redonda. O grupo vocal vai estar apresentando para a gente o musical A Era do Rádio. A entrada é franca, mas quem puder levar aí 1 quilo de alimento não perecível ou mais, se quiser contribuir, será muito bem-vindo lá na nossa casa. Tá certo? Então fica o convite a todos vocês aí. Muito obrigado e muita luz. E aqueles que quiserem participar do passe, no seu corredor, após o passe, voltar para esse ambiente aqui, ficar vibrando com algum amigo, algum parente, alguém do nosso meio. Obrigado. De abril,
Uhum.